Olá, como você está? Tudo bem? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Genética e Evolução com nossa aula 18. Na aula de hoje nós vamos abordar a evolução adaptativa, um conteúdo que a gente já iniciou trabalhando um pouco com a introdução delas, falando sobre a história da construção do conhecimento. Nós vamos hoje trabalhar um pouco de seus conceitos, retornar um pouco a bases históricas, mas hoje, mais especificamente, vamos entrar em alguns conceitos explícitos e algumas evidências que corroboram, que justificam a teoria da evolução ter se tornado a teoria mais aceita para o surgimento das espécies na nossa biosfera. Hoje vamos trabalhar com a origem das espécies, introdução à teoria da evolução, material disponibilizado pelo professor César Milani. Tudo bem? Esse material está hospedado no site ptslideshare.net /César Milani Júnior /Evolução Biológica, e esse número todo aqui. Se você precisar, ele está disponível na internet. Se você precisar para consulta, para fazer um roteiro para os seus estudos, está disponível para todas a consulta nesse site. Tudo bem? Então hoje vamos voltar com a teoria da evolução adaptativa. Na teoria da evolução adaptativa, nós temos o ponto principal em que o ser se adapta ao ambiente, diferente do que Lamarck tinha proposto, que o ser ele se modifica de acordo com o uso e desuso estimulado pela modificação do ambiente. Na evolução adaptativa, os indivíduos mais aptos, que contêm um maior número de conjuntos de características favoráveis, é que se tornam mais eficientes na sobrevivência e na reprodução de um determinado meio. Então, por conceito, o professor César Milani traz aqui, é o processo pelo qual os seres vivos se diversificaram ao longo do tempo, dando origem às espécies atuais ou às já existentes, sendo consequência da adaptação destes ao ambiente em que vivem. Então, a evolução adaptativa ela está fundamentada nas observações tanto de Darwin quanto de Wallace. A partir dessas modificações, existem uma especiação, uma separação dos indivíduos, graças às modificações das características que esses indivíduos contêm em relação à sua capacidade de adaptação ao ambiente. Então, isso vai gerar a biodiversidade, ou a diversidade da vida da nossa biosfera. Então, nós temos os mais diferentes animais, os mais diferentes seres vivos que estão, de algum modo, relacionados ao ambiente em que eles estão inseridos. Modificações nesses ambientes geram modificações nas populações, devido à taxa de sobrevivência dos indivíduos mais adaptados ser maior do que a taxa de sobrevivência e a taxa de reprodução dos indivíduos menos adaptados. Isso gera uma modificação ao longo do tempo que faz com que haja uma separação, uma divisão clara e distinta entre as espécies atualmente encontradas e as espécies antigamente verificadas através de fósseis e outros registros arqueológicos. Então aqui a gente tem uma grande diversidade da vida, e essa grande diversidade de vida tem início a partir de um conjunto de seres simples. Então, a teoria evolucionista acredita que todos nós derivamos de ancestrais comuns, e a partir dessa premissa é que vão se buscar informações e experimentos para que essa teoria ela seja reforçada, que ela seja confirmada. Então aqui nós temos uma variedade grande de seres vivos, inclusive o ser humano associado a esse ambiente, cada um adaptado a um determinado tipo de ambiente, com suas características específicas, de acordo com as suas necessidades. Como a gente tem a teoria da evolução
como a mais difundida e a mais aceita para o surgimento das espécies na nossa biosfera, iniciou-se a busca de evidências físicas, evidências científicas para comprovar, para reforçar essa possibilidade, essa teoria. Uma dessas apresentadas, e a gente vai abordar elas mais detalhadamente posteriormente, é a semelhança anatômica. Quando nós avaliamos diferentes animais anatomicamente, nós temos um conjunto característico de ossos presente em todos eles. Por exemplo, aqui nós temos um braço humano com húmero, rádio e una, né? Aqui a gente tem uma pata dianteira de cavalo com húmero, una e rádio. É uma asa de morcego contendo o rádio, o húmero e a una está onde? Aqui a una, aqui embaixo. Inclusive temos falanges aqui, mais tarde elas aparecerão. Aqui também nós temos falange. Aqui temos a nadadeira de uma baleia, também com rádio, húmero e una, mostrando que esses ossos, apesar de estão presentes apesar de em diversos distintos de espécies, um universo grande de espécies, eles estão presentes, sugerindo que eles já estavam presentes antes da nossa diferenciação do nosso ser primordial, e eles só se modificaram de acordo com as necessidades adaptativas de cada uma das espécies. Outra evidência que reforça a nossa teoria da evolução adaptativa são as semelhanças embrionárias. Então a gente vai ver aqui, ó, que peixes, os répteis, as tartarugas, os galináceos, os mamíferos, também todos têm um desenvolvimento embrionário de algum modo muito próximo, muito parecido, mostrando que durante a nossa forma evolutiva, a forma de desenvolvimento do zigoto a partir de suas multiplicações é muito parecida, independente da espécie em que se aborda. Isso também é um fator que deve ser verificado, que deve ser estudado para reforçar a teoria da evolução a partir da adaptação dos seres, tudo bem? Então, mais recentemente, com os nossos esforços e os esforços da ciência, tem se avançado no conhecimento da genética. A partir das pesquisas de Mendel, houve um grande avanço e agora nós entendemos perfeitamente vários mecanismos relacionados à hereditariedade. Alguns processos da genética ainda devem ser melhor entendidos, melhor elaborados, mas grande parte do conhecimento a respeito da hereditariedade, mecanismos de segregação do material genético já são conhecidos. A partir daí, uma nova era começou, que é a era da genômica, onde todos os indivíduos deveriam ter o seu mapa genético identificado, para identificar seus genes e prováveis estudos relacionados a doenças genéticas e uma série de outras vantagens relacionadas ao conhecimento da constituição gênica de cada uma das espécies. Então, em 2007, foram feitos uma comparação entre o mapa genético, a semelhança genética dos humanos e dos chimpanzés, e percebeu-se que havia um compartilhamento de aproximadamente 90% dos genes, uma semelhança genética de 96%. Seres humanos e minhocas fizeram a observação com 50% dos genes de identidade, e humanos e bactéria apenas 223 genes semelhantes. Lembrando que a bactéria tem poucas dezenas de milhares de genes, enquanto nós temos milhões de genes. Então a gente tem um número muito pequeno de genes relacionados com as bactérias. Isso demonstra que quanto maior a diversidade genética, quanto maior o distanciamento genético entre duas espécies, maior é a sua diversidade e a sua diferença morfológica e fisiológica. No entanto, esse estudo de 2007, a gente ainda estava aprendendo a fazer
o sequenciamento gênico, muito da informação se perdeu e aí tiveram que se refazer alguns trabalhos, algumas partes dos trabalhos já tinham elaborados. Em 2009, os humanos e chimpanzés novamente foram avaliados e aqui o professor traz uma informação um pouco imprecisa, tá? A gente tem aqui 99,4% dos genes iguais, uma diferença apenas de 0,6%. Esse dado aqui não está correto, tudo bem? Eu adicionei um slide para mostrar isso daqui em 2000 e não tem a data, mas é uma notícia mais recente que diz: mapa genético do macaco bonobo é de 98,7% igual ao do humano. Diz pesquisa: cientistas determinam que terminaram de mapear o material genético do macaco bonobo. E esse material aqui embaixo eles falam: os bonobos e humanos compartilham 98,7% do mesmo mapa genético. O mesmo percentual compartilhado pelos humanos com os chimpanzés. Então, a relação entre, em 2012, dos chimpanzés e dos humanos é de aproximadamente 98,7%. Mas, Hudson, passar de 0,6% para 1,3% é muita diferença? É uma diferença enorme em relação à diversidade genética, tudo bem? A divergência genética, porque a gente viu que existe uma taxa de mutação, de evolução dos genes, que pode ser verificada pelo relógio molecular. Se a gente dobra essa taxa de divergência, passando de 0,6 para 1,3, a gente também dobra o tempo de separação entre essas espécies, o que vai explicar também as nossas várias diferenças morfológicas e comportamentais associadas a isso. Aqui, ó, os dois macacos têm uma relação muito mais estreita entre si, o que é esperado, porque eles estão ali dentro da mesma família, né? Compartilhando 99,6% entre os genomas. Então, aqui, 99,6% não é entre o homem e o chimpanzé. 99,6% é a diferença entre chimpanzés e bonobos. Tudo bem? Outra espécie de macaco. Deveria ter trazido uma foto dos bonobos, mas procure aí. Bonobos são animais descritos como muito amáveis. Por aqui, bonobos fazem amor e chimpanzés fazem guerra, porque chimpanzés são muito mais belicosos, eles são muito mais violentos em relação a isso. Mas aqui a nossa divergência genética, para corrigir o que está descrito na aula do professor, é de 98%, atualmente é de 98,7%. Hudson, por que atualmente? Porque esse dado é de 2012. Se a tecnologia atual forem refazer isso, esse dado aqui pode ser alterado. Tudo bem? Então, por enquanto, a gente trabalha com 98,7% de divergência entre humanos e chimpanzés, assim como entre humanos e bonobos, enquanto que bonobos e chimpanzés têm uma divergência de 99,6%, ou tem uma semelhança, perdão, de 99,6%, enquanto que a divergência é apenas de 0,4%. Ok? Uma outra característica ou um outro achado científico que corrobora com a teoria evolutiva a partir da adaptação são os fósseis. Os fósseis são registros físicos da anatomia de animais que já não podem ser mais encontrados, já foram extintos, mas eles são peças de um quebra-cabeça que ajudam a montar a linha de evolução de uma determinada espécie, a partir do encontro de conexões entre os animais mais primitivos e suas características fisiológicas e morfológicas, e como essas características vêm se modificando, vêm se adaptando ao longo do tempo, até que desembocar nas espécies modernas que podem ser encontradas atualmente na natureza. Tudo bem? Como a gente viu na aula anterior, o primeiro pesquisador que propõe essa modificação
é a partir da adaptação, por isso a teoria evolucionista adaptativa foi Charles Darwin, que nasceu em 1809 e foi até 1882. O darwinismo está embasado em 3 pilares. A cada geração morre grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. No darwinismo, como eu já falei para vocês, o Darwin estava olhando a mortandade, a taxa de morte diferencial. Por isso aqui, muitos deles morrem sem deixar descendentes. A gente vai ver um pouco hoje sobre o neo-darwinismo, tá? Ou a teoria sintética da evolução, que vem modificar alguns desses conceitos, inclusive que nós já trabalhamos anteriormente. A gente não trabalha mais com taxa de mortalidade diferencial, a gente trabalha com a taxa diferencial de reprodução. Tudo bem? Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem são chamados indivíduos aptos. Então, se o indivíduo ele é mais apto a um determinado ambiente, a gente tem um processo de sobrevivência dos mais aptos, ou então a seleção natural. A partir da sua capacidade de adaptação às modificações do ambiente, o indivíduo torna-se mais ou menos capaz de sobreviver e se reproduzir, em relação àqueles que têm menor chance de sobrevivência, de acordo com um conjunto de características que eles carregam, tá? Os indivíduos de uma população diferem entre si e tendem a transferir aos descendentes as características favoráveis. Hudson, tendem a transferir as características dos descendentes as características favoráveis aos descendentes. Não é aquilo que Darwin estava propondo a respeito da substância fluida da hereditariedade que você falou na aula passada. Não, aqui a gente está falando da taxa diferencial de reprodução. Os indivíduos que são mais aptos, eles têm maior possibilidade de sobrevivência. E a taxa de sobrevivência pode ser determinada a partir do sucesso reprodutivo desse indivíduo. Quanto mais tempo de vida esse indivíduo tem na superfície terrestre, maior a chance de sua reprodução, de gerar descendentes. Quando a gente gera descendentes, você propaga as características que você próprio possui, não é isso? E como suas características são as mais favoráveis em um ambiente, visto que você está melhor adaptado, você transfere essas características mais favoráveis aos seus descendentes, gerando um aumento na frequência dos alelos que codificam essa característica favorável, o que é chamado modernamente de adaptação. Tudo bem? Então, a gente tem a morte diferencial, que hoje passou a ser estabelecida como sucesso reprodutivo diferencial. Temos a seleção natural a partir da sobrevivência do mais apto, indivíduos com uma maior quantidade de características positivas tendem a sobreviver e tendem a reproduzir com mais eficiência, e por gerar mais descendentes, essas características elas são disseminadas pela comunidade mais rapidamente, fazendo com que a frequência alélica das características positivas sejam rapidamente disseminadas em determinada espécie. Tudo bem? Existem também os princípios que nós já trabalhamos da seleção natural. Essa data aqui, 1959, vocês vão lembrar que essa é a data o ano da publicação da primeira edição do livro da Origem das Espécies. Tudo bem? Então, toda a população tende a crescer em progressão geométrica, isso a gente já tinha visto na aula passada. As populações se mantêm constantes ao longo do tempo devido a um alto índice de mortalidade. Na aula passada a gente estava relacionando isso daqui com competição. Todo o crescimento populacional está
embasado pela competição dos recursos necessários ao sustento de uma determinada população. Os indivíduos de uma população apresentam variabilidade de características. Então, dentro de uma mesma espécie, dentro de um mesmo conjunto de seres, existem diferentes seres com diferentes características, e essa diversidade genética é que vai ser a matéria-prima para a construção, a moldagem da evolução, porque a partir dessa diversificação dentro da espécie é que é possível selecionar os indivíduos mais ou indivíduos menos aptos para um determinado ambiente em um determinado tempo. Os indivíduos com características vantajosas tendem a sobreviver e se reproduzir, transmitindo suas características aos seus descendentes. Então, seus descendentes vão nascer cada vez mais fortes em relação aos demais, e assim sucessivamente, até que esse gene de vantagem seja disseminado dentro de uma população. Isso é muito comum a gente ver em criações, né? Criações, por exemplo, a criação de gado. Existem touros e existem vacas que custam o espermatozoide e o óvulo da vaca custam milhares de dezenas de reais. Então, existe vacas que têm 15 mil reais um óvulo, ou uma inseminação custa 15 mil reais, o mesmo valor para os touros. Isso por quê? Porque a partir dessa primeira construção dos descendentes, você pode selecionar os descendentes que apresentam as características da geração F1. Tudo bem? Então, a gente tem a geração parental. A geração parental vai ceder os ovos e os espermatozoides, gerar F1. O criador cruza F1 com outros animais. A partir de F2, eles pegam os indivíduos que têm a primeira característica de F1 e fazem essa reprodução e essa seleção até que o plantel tenha todas as características desejadas, seja ele tamanho, velocidade de crescimento, produção de leite ou não. Isso vai depender do tipo de criação que o produtor deseja estabelecer. Mas existe, a partir da seleção dessas características, uma forma de produção artificial de fenótipos desejáveis a partir das transmissões das características genéticas de um indivíduo para o outro. Tudo bem? Então, a evolução de Darwin está baseada em variabilidade. Dentro da comunidade existem diferentes indivíduos, dentro de uma espécie existem diferentes indivíduos com diferentes características, e isso leva a diferentes capacidades adaptativas. A mudança no ambiente vai favorecer o grupo de indivíduos que tem uma determinada característica e vai prejudicar os indivíduos que não a contêm. Isso é chamado de seleção das características vantajosas, ou a seleção natural. Tudo bem? Então, se você está apto a sobreviver a um determinado ambiente, você tem uma maior taxa de sobrevivência e de reprodução. Minha esposa gosta muito de uma série, eu até comecei a assisti ainda umas 4 temporadas, mas aí quando eu percebi que não ia ter fim, parei de assistir, chamada The Walking Dead, né? A Caminhada dos Mortos, não sei se vocês conhecem. É a história de um mundo apocalíptico que os zumbis apareceram, e a estrutura da sociedade humana corrói. E aí uma parte bastante interessante da série é a relação entre os humanos, relação de dominância, de escravidão a partir da quebra dos contratos sociais estabelecidos atualmente. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para esse spoiler da série, caso vocês não tenham assistido. A série tem um camarada que é o Rick, que é o personagem principal, é o bonzinho, né? E o Rick ele era policial, então ele tem uma série de características. Ele sabe lutar, ele sabe atirar, ele tem proatividade, ele é um bom líder.
e ele consegue salvar a família dele. Ele se junta com a família, então é ele, a esposa e um filho. E aí, durante o desenrolar da série, ele tem mais uma criança. Essa criança é uma menina, não é? E isso mostra que, devido às características que ele contém, se adaptarem melhor às condições do mundo, ele é o indivíduo que tem maior sucesso reprodutivo. Então, enquanto outros indivíduos tendo que lançar a mão de outras características que naquele ambiente não são muito vantajosas. Então, o escritor, por exemplo, não tem muita chance de sobreviver. Um professor gordo também não tem muita chance de sobreviver num mundo apocalíptico, porque eu não contenho as características que me tragam alguma vantagem nesse ambiente. Na natureza é muito semelhante. Quando há uma modificação, tipo a temperatura das águas, a temperatura da atmosfera, a desertificação de um ambiente, o desmatamento de uma floresta, de algum modo nós estamos impactando o ambiente em que aquelas espécies estão inseridas, fazendo com que poucos desses indivíduos sobrevivam graças a um conjunto de características que eles contêm devido à variedade desses indivíduos dentro de uma comunidade. Então, o meio seleciona características causais dos seres vivos, visando a adaptação da população. Então, o ambiente não gera a modificação, o ambiente seleciona as modificações pré-existentes. Essa é a teoria da evolução da adaptação proposta por Darwin e Wallace. Qual é a falha de Darwin? Todos nós já sabemos que a falha de Darwin é explicar a origem da variabilidade entre os indivíduos, né? A gente tem uma dificuldade Darwin tinha dificuldade de conhecimento, e a teoria para explicar essa origem da variabilidade é bastante conhecida. Wallace contribui dizendo que as espécies atuais elas tendem por natureza a se afastar das espécies mais antigas por modificações selecionadas também pelo ambiente natural. Então aqui a gente tem, resumidamente, a teoria da evolução de Darwin e Wallace. Nós temos processo de seleção natural, onde as modificações do ambiente selecionam características pré-existentes dentro de uma população diversa, sobrevivência dos que melhor se adaptam ao meio. Então a gente aqui também é um processo relacionado à seleção natural. O indivíduo que tem um maior conjunto de características favoráveis tem uma maior taxa de sobrevivência e, por isso, uma maior taxa de reprodução, e indivíduos mais aptos transmitem essa característica aos seus descendentes, fazendo com que a população ganhe ou ela herde as características necessárias à sobrevivência dentro de um determinado ambiente. Então aqui a gente tem os fatos e as consequências a eles relacionados, de acordo com a origem das espécies, publicada em 1859 por Darwin. Então, quais são os fatos? Rápido aumento da população. Quando a população tem um rápido aumento no seu número de indivíduos, nós temos uma consequência que é a luta pelos recursos. Tudo bem? A gente não luta pela vida. Quem fez essa tabela aqui foi um pouco poético, né? Então, aquela luta pela vida, aquela coisa dos filmes, mas na verdade a gente está lutando pelos recursos, está tentando lutar pela sobrevivência, tá? Luta pela vida gera o uso da herança. Então, indivíduos que têm maior capacidade de usar os recursos que estão à sua disposição têm uma maior taxa de sobrevivência como consequência, tá? E a taxa de sobrevivência vai gerar uma melhor eficiência reprodutiva. E a seleção natural leva à variação do meio. Sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes. Isso significa que
ou novas espécies ao decorrer do tempo vão se apresentar devido às diferentes características necessárias à sobrevivência em diferentes meios. A gente vai ver isso um pouco hoje, como é que essa divergência entre espécies próximas acontece e como uma convergência entre espécies distantes também acontece, influenciada pela seleção que o meio produz nesses indivíduos. Tudo bem? Então, o darwinismo elaborou o conceito de seleção natural e propôs que todas as espécies elas vêm de ancestrais comuns. Tudo bem? Então, todos os indivíduos, em algum ponto, convergem para um único ancestral comum, que foi o primeiro ser vivo na superfície da Terra. A partir desse primeiro ser vivo, houve modificações gerando especiação, diferentes espécies, de acordo com as suas características de habitat e de sobrevivência, para, a partir daí, gerar a diversidade que nós vemos hoje. Tá? A partir da modernidade, nós utilizamos os conhecimentos que estão dispostos agora e não estiveram à disposição dos pesquisadores, dos pensadores do século XIX, para a reformulação. Não é uma reconstrução, as bases elas permanecem ali, elas estão todas ali. A gente fez uma reformulação a partir da luz dos novos conhecimentos, do entendimento de uma série de outros mecanismos e fatores que envolvem a evolução e a genética. Essa nova teoria, essa reformulação é chamada de teoria sintética da evolução ou de neodarwinismo. Tudo bem? Aqui, ó, a gente tem 4 processos: mutação, recombinação gênica, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Nós temos processos genéticos e processos não genéticos inseridos dentro de uma teoria pré-existente para melhor adequá-la às diferentes condições de evolução e de vida encontradas na nossa biosfera. Novamente, a partir do século XX, que essas informações elas foram produzidas, foram concatenadas, foram agregadas, melhor dizendo, as informações já existiam separadamente, como a gente viu quando Darwin propôs a teoria da evolução, conjunto com Wallace, somente 10 anos depois que Mendel ia explicar como é que a hereditariedade funcionava. Essas informações elas existiam previamente, mas elas não tinham sido agregadas. E a construção, a evolução do conhecimento em cada uma dessas linhas gerou também uma nova forma de verificação, uma nova forma de análise dos resultados observados anteriormente. Tá? Então, a teoria sintética da evolução também pode ser chamada de neodarwinismo. Então, lá no nosso mapa conceitual, deixa eu ver se minha figurinha está se mexendo aqui, está sossegado. Tá. Lá no nosso mapa conceitual, a gente tem o Darwin e o Wallace com a proposta gerando a proposta de evolução, a contribuição de Mendel com a teoria da evolução, gerando a teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo, tá? Onde vai haver a associação da teoria darwinista ao conceito de genética estabelecido por Mendel, tá? Aqui a gente vai ter a mutação como a ferramenta primordial da evolução, que faz com que haja alterações no código genético, aumentando a variabilidade dentro de uma determinada população, favorecendo assim que surjam indivíduos com características mais vantajosas a um determinado ambiente. Recombinação gênica, como a gente já viu no crossing over, lá na biologia celular, e na própria fecundação, quando dois doadores de material genético fundem os seus gametas para gerar um terceiro indivíduo que não é geneticamente idêntico nem a um nem a outro na reprodução sexuada, né? E a seleção,
natural, que é a influência do meio, selecionando as características mais vantajosas para um determinado ambiente em um determinado tempo. Então aqui a gente tem mutação e recombinação gênica vão desembocar, vão resultar. Aqui a gente tem os fatos, mutação e recombinação, e aqui a gente tem a consequência, que é a variabilidade genética. Ah, Hudson, mas nem tudo que é diferente é bom. Como é que a gente tem essa discriminação? Porque pode haver novas modificações e essas modificações serem ruins. Para isso entra a seleção natural, a pressão ambiental, tudo bem? Se uma característica que surge é desfavorável à sobrevivência em um determinado ambiente, esses indivíduos eles tendem a ter uma baixa taxa de reprodução e esse gene desvantajoso tende a desaparecer. Então, um indivíduo que recém desenvolveu uma característica desvantajosa, vamos imaginar que seja uma tartaruga que coloca centenas de ovos. Essa tartaruga coloca centenas de ovos, mas a taxa de sobrevivência dos seus descendentes é menor do que a taxa de sobrevivência dos descendentes das tartarugas com as características vantajosas. Então, vamos dizer que as tartarugas com as características vantajosas tenham 30% de sobrevivência. 30% dos ovos se tornaram indivíduos adultos sexualmente maduros. Enquanto que o indivíduo, a tartaruga, que tem característica desvantajosa, essa taxa cai para 15%. Ou cai menos, vamos dizer, para 28%. De 30% cai para 28%. Com o tempo, essas 30 tartarugas colocarão 300 ovos. Enquanto que as 28 que sobraram vão colocar 280. Não é isso? 100. 3.000 ovos, 2.800 ovos. A taxa de 2% vai acabar gerando um desaparecimento dessa população, porque quanto maior a concorrência pelos recursos com indivíduos mais aptos, menor será a taxa de sobrevivência, menor a taxa de reprodução desses indivíduos com as características desvantajosas. Isso de acordo com a seleção, a pressão do ambiente, que gera a seleção natural. Isso faz com que o indivíduo se tornem mais aptos, se tornem mais adaptados a um determinado ambiente. Então, agora, a gente também pode trabalhar no neodarwinismo com a utilização de várias evidências para robustecer, para dar força à teoria da evolução. A primeira evidência é o registro fóssil, a evidência científica, uma evidência concreta. Restos e vestígios de seres vivos que viveram em outras épocas permitem estabelecer ligações entre diferentes grupos de seres vivos e a sequência do processo evolutivo. Então, como eu falei no início da aula, a gente vai construindo um quebra-cabeça da história natural de cada uma das espécies. E os fósseis são as peças dos indivíduos que não podem mais ser encontrados. Porque eu relacionar espécies que eu consigo verificar é muito mais simples, tudo bem? Eu consigo verificar que o pássaro da Ilha dos Cocos deu origem às outras 13 espécies encontradas em Galápagos, porque eu consigo verificar todos os animais, todas as espécies. E a partir da observação dos comportamentos desses indivíduos, eu posso propor formas de modificação, formas de adaptação no comportamento, na fisiologia e na anatomia desses animais. Mas e aqueles animais que eu não consigo verificar mais? Aqueles animais que eu não encontro mais? Como é que eu posso estabelecer correlações? Através dos registros fósseis. Os registros fósseis é que vão nos orientar na forma de
descrição da história natural da evolução de uma espécie. Então eu tenho a espécie primordial, faltam 3 indivíduos e eu reconheço algumas características numa quarta espécie. Mas como é que eu parti do ponto inicial até o quarto passo? Aí eu posso extrapolar, posso dizer, formular hipóteses e uma série de proposições a partir dos conhecimentos que eu tenho e a partir de algumas previsões que é possível que sejam feitas. Mas só vai ser estabelecido a hipótese como fato a partir da conexão perfeita e documentada desse indivíduo primordial, esse indivíduo ancestral, com a quarta geração, através do encontro dos registros fósseis de todas as espécies interligadas. Ruth, quer dizer que a teoria da evolução então só vai valer quando eu achar todos os registros fósseis de todas as espécies desde o início da formação da vida na biosfera até agora? Não. A teoria da evolução já é aceita como um processo de formação da diversidade das espécies. O que falta conhecer é alguns pontos dentro da história natural de cada espécie. Então, como é que em que ponto o homem e os macacos divergiram? Esse chamado elo perdido ainda não foi encontrado. Por isso, ainda temos a discussão se houve ou não um elo perdido, se esse processo aconteceu há tantos anos ou há tantos anos atrás, uma série de discussões porque a gente não tem uma base concreta e cada um formula hipóteses de acordo com as suas observações, seus pensamentos. A partir do momento em que encontrarmos esse indivíduo, esse registro fóssil, que é o elo entre a separação, onde o indivíduo, a espécie que fez a cladogênese entre os humanos e os macacos, aí nós teremos um melhor entendimento de como esse mecanismo aconteceu. Agora, que essa proposta já está estabelecida, nós temos outros fósseis que permitem esse ponto de vista, essa proposição, tá? Outra coisa que tem influenciado bastante a favor da evolução adaptativa é a anatomia comparada. Então, a gente tem órgãos que são homólogos e órgãos que são análogos. Então, a gente tem homologia e nós temos analogia entre as anatomias das diferentes espécies. Por exemplo, quando os órgãos são homólogos, eles têm a mesma origem embrionária, mas podem ter funções diferentes. Dentro do desenvolvimento do zigoto, dentro do desenvolvimento embrionário, os tecidos, vocês já viram lá na embriologia, a gente forma os vários tecidos e os tecidos vão dar origem às diferentes partes do nosso corpo. Então, as asas dos morcegos, as nadadeiras da baleia, as patas do cavalo e os braços dos homens, eles são órgãos homólogos, eles compartilham a mesma origem embrionária, embora atualmente eles não sirvam para a mesma coisa, tudo bem? Então, o cavalo usa esses órgãos anteriores e posteriores, ou superiores e inferiores, de uma maneira diferente dos morcegos, diferente do homem, diferente das baleias. Mas como todos esses órgãos, esses membros, eles compartilham a origem embrionária comum, eles são órgãos homólogos, tudo bem? Homo de igual, tá? Os órgãos análogos, eles têm origem embrionária diferente, mas apresentam a mesma função. Por exemplo, as asas das aves e as asas dos insetos. Asas foram feitas para voar, né? Então, tanto nas aves quanto nos insetos, essas partes, esses membros são utilizados para a mesma função, embora não surjam da mesma origem embrionária. E aqui aí a gente volta à nossa figura do início da aula. A forma com que a anatomia comparada tem demonstrado
que a divergência genética gera uma diferença anatômica e fisiológica, mas o elemento inicial está presente em todas as espécies analisadas. Então, nós, humanos, somos os indivíduos mais recentes, mas nós temos as falanges, os metacarpos, a una, o rádio e o húmero. Todos ossos encontrados em outros animais mais antigos do que nós. Mas, Hudson, se a gente surgiu agora, essas características não deveriam ser novas também? Eu não deveria ter uma forma diferente de osso? Eu não teria que ter um osso novo para me adaptar? A adaptação ao ambiente não significa sempre criar uma nova coisa. A adaptação ao ambiente pode ser usar uma coisa pré-existente de maneira diferente. E isso pode trazer vantagens ou desvantagens. A gente vai ver agora, daqui a pouco, órgãos que estão caindo em involução, eles estão desaparecendo, tá? E aí a gente vai explicar melhor isso. Mas vejam que mesmo espécimes de famílias tão diferentes contêm os mesmos conjuntos de ossos. Tudo bem, eles servem cada um para uma função, cada um tem uma estrutura diferente. Olha a una do cavalo. A una do cavalo ela é bem mais curta do que a una do braço humano. Por quê? Porque nessa configuração de membro, a una é utilizada para uma outra função em relação a essa configuração de membro. Tudo bem? Mas os elementos estão lá. Então, é possível que eu estabeleça evoluções a partir do indivíduo mais antigo para o indivíduo mais recente. Então, nós temos as baleias como os indivíduos mais antigos. A partir dessas observações, nós vemos como esses elementos se modificaram até os morcegos. Depois, a gente vê como essas características novamente se modificam até a chegada do cavalo e como isso se modifica até chegarmos aos homens. Hudson, mas isso aqui está muito distante, não tem como eu saber como é que se modificou. Por isso, o registro fóssil é tão importante. Aqui no meio, eu tenho várias modificações menos drásticas. Então, eu entendo como é que uma falange tão alongada passou a ser mais curta, devido a vários processos de adaptação que fizeram com que esse osso pré-existente fosse tendo novas funções, fosse usado de maneira diferente e assim ganhando nova forma. Por isso, o registro fóssil associado também é muito importante como ferramenta para validação da teoria da evolução adaptativa. Aqui outro exemplo são o exemplo das asas, tanto dos insetos quanto das aves. Nós temos aqui as nervuras, enquanto aqui a gente tem os ossos, nervuras e os ossos. Aqui a gente tem a parte formada de quitina, enquanto aqui a gente tem a construção das penas. Tudo bem? Esses elementos, eles são comuns, são elementos estruturais comuns. Ruth está dizendo que os insetos têm pena? Não, a estrutura. Isso aqui, ó, não parece penas. São formados de quitina, de proteína, mas não parece. Essa armação, essas nervuras não dão a sustentação, assim como os ossos dão a sustentação. Então, essa anatomia, por comparação, nos favorece o entendimento de como esses processos de evolução se deram e como eles ainda se dão, tá? Provas da anatomia da evolução por anatomia comparada. Ué, é a mesma imagem? Homologia, E aqui, ó, a gente tem os mecanismos de radiação adaptativa e convergência adaptativa. Como é isso, Hudson?
Irradiação adaptativa é quando indivíduos com alto grau de parentesco têm modificações fisiológicas e anatômicas grandes, porque eles estão inseridos em ambientes diferentes. Então, cada grupo de indivíduos próximos se adaptou de uma maneira tal ao seu ambiente que tornou, apesar da sua proximidade filogenética, anatomicamente, fisiologicamente bastante distinto. Isso é a irradiação adaptativa. Quando a gente pensa em irradiação, a gente pensa em espalhamento, não é isso? Então é isso, quando um grupo filogeneticamente próximo se espalha, ele tende a gerar indivíduos muito diferentes, de acordo com as características de cada um dos ambientes que esses indivíduos habitam. A conversão é a aproximação. Então, eu tenho indivíduos que são, coceira no nariz, que são filogeneticamente distantes, mas devido a habitarem o mesmo ambiente, eles tendem a ter características fisiológicas e anatômicas mais próximas. Por quê? Porque eles estão participando juntos de um processo de adaptação a um determinado ambiente. E as características que estão sendo selecionadas são as mesmas, independente da origem dessas espécies. Aí aqui a gente tem um exemplo de irradiação. Aqui a gente tem o exemplo dos mamíferos. Nós temos um mamífero ancestral, tá? O que aconteceu lá na época dos dinossauros? Esse mamíferozinho aqui tinha uma taxa de sobrevivência muito pequena, a gente tinha que se reproduzir muito porque estávamos na base da cadeia alimentar. O que aconteceu? Os animais do topo da cadeia alimentar sofreram um impacto, uma mudança muito grande no seu ambiente e não conseguiram se adaptar de maneira adequada. O que aconteceu? A taxa de sobrevivência e de reprodução desse pequeno mamífero aumentaram. E ele conseguiu se expandir as suas populações. Só que com a expansão das populações, ele começou a habitar diferentes ambientes, o que levou a uma irradiação adaptativa, porque cada ambiente gerou cada ambiente selecionou um grupo de características que melhor favorecia a sobrevivência do indivíduo. Então, a partir de ancestrais de indivíduos que estão estreitamente ligados, existiu uma construção, um surgimento de diferentes características ou diferentes espécies a partir da irradiação adaptativa. Aqui a gente tem o processo contrário, o processo de convergência adaptativa. Aqui a gente tem um tubarão, que é um peixe. Aqui a gente tem esse ictossauro, que é um réptil, que só temos registros fósseis. E temos os golfinhos, que são mamíferos. Um peixe, um réptil e um mamífero. Percebam a semelhança anatômica desses indivíduos, dessas espécies. Por quê? Porque, apesar de serem espécies filogeneticamente distantes, elas habitam o mesmo ambiente. E esse mesmo ambiente seleciona as características muito parecidas para indivíduos mais aptos. Então, nós temos aqui formas anatômicas parecidas, semelhantes entre indivíduos filogeneticamente distantes. Tudo bem? A evolução dos órgãos também é uma evidência. Obrigado pela dica. Uma evidência da teoria da evolução adaptativa. Aqui nós temos o sistema digestório de um coelho e aqui o sistema digestório humano. Aqui a gente tem o seco do coelho, essa parte toda aqui, seco. E aqui a gente tem o apêndice. Aqui a gente tem o seco do humano e lá está o nosso apêndice. Intestino delgado do humano, intestino delgado do coelho, intestino grosso do humano, intestino grosso do coelho. Então, as estruturas elas estão modificadas, mas elas se
mantém. Por quê? Porque nós damos uso diferentes para essas estruturas, mas elas estão presentes em espécies bastante diferentes. Isso é um indicativo que essas estruturas já existiam anteriormente e elas estão sendo utilizadas de forma diferente pelos nossos animais mais modernos, mais recentes, mas as estruturas estando lá em espécies tão diferentes sugerem que elas já existiam antes mesmo do surgimento dessas espécies. E por fim nós temos a prova da evolução dos órgãos vestigiais. Na última aula, não sei se foi na última ou foi na penúltima, não lembrei o nome do dente, é o siso. Estudando para essa aula, eu vi o nome. Então tem o siso, é é um órgão vestigial, tudo bem? Outro órgão vestigial que nós estamos comumente trabalhamos é o apêndice, né? E aqui nós temos mais recentemente o cóccix, que todos nós sabemos que o cóccix é um resquício. O cóccix é essa parte final da nossa coluna vertebral aqui, ó, composto de 4 vértebras, as vértebras cóccicas. Essas vértebras aqui, diferente dessas as vértebras cervicais, as torácicas e as lombares, essas aqui elas são fundidas, elas não têm essa mobilidade, né? Isso aqui é o resquício de uma cauda ancestral, tudo bem? Ela está em involução, ela está desaparecendo, porque nós não utilizamos mais a cauda para nos equilibrar, nós não usamos mais a cauda como elemento tátil para o nosso deslocamento e uma série de outras características. Existem discussões bastante interessantes a respeito do termo órgãos vestigiais, porque como eu estava falando para vocês, não é porque a gente não tem uma nova estrutura, que estruturas diferentes não podem, estruturas existentes não podem ser usadas de maneiras diferentes. Um exemplo bastante interessante disso é o apêndice. O apêndice, por muito tempo, foi considerado apenas uma prolongação inadequada do estômago de um tempo em que do intestino, perdão. Do intestino de um tempo que o nosso intestino era muito mais longo por causa da forma com que a gente adquiria comida. Hoje, como a gente obtém o alimento de maneira diferente, o intestino não precisa ser tão longo e esse apêndice seria apenas um resquício dessa modificação anatômica. O que aconteceu mais recentemente? Houve um estudo que mostrou que o apêndice tem importantes funções imunológicas. Ele está envolvido em mecanismos de defesa, tanto inato quanto adaptativo. Nas crianças, existe uma produção bastante grande de células do sistema imunológico no apêndice. Tudo bem? O apêndice também é responsável por armazenar bactérias da nossa microbiota normal. Então, quando você tem uma perda da sua microbiota por medicamentoso, viral ou por outra infecção bacteriana, existe uma reserva dessas bactérias no apêndice e aí eles podem ser lançadas às mãos para repovoar o intestino a partir da eliminação do agente agressor, né? Seja medicamentoso, seja microbiano. Tudo bem? A partir disso, o pessoal tem se discutido, a comunidade científica tem discutido o termo de órgãos vestigiais. Será que o apêndice é um órgão vestigial ou ele não? Ele agora é um órgão novo, um órgão novo não, é um órgão com uma nova função. E a argumentação que eu mais me identifiquei foi com essa argumentação de que para haver adaptação não é necessário existir uma nova estrutura, um novo osso, uma nova nervura.
É possível que durante processos adaptativos mecanismos, órgãos e estruturas já existentes sejam utilizados de forma diferente do usual. Se antigamente nós utilizávamos a parte do apêndice para absorção de nutrientes a partir do alimento, hoje em dia o apêndice ele é utilizado de outra maneira, não mais para absorção de nutrientes, mas sim como parte do procedimento, do processo de defesa do nosso organismo. Então, dentro da evolução adaptativa, os pensamentos de Darwin e de Wallace constroem as bases fundamentais para que, junto com as ideias de Mendel a respeito da hereditariedade, surja a teoria sintética da evolução, ou chamado de neodarwinismo. A partir do século XX, novas informações, novos conhecimentos foram sendo agregados a essa teoria da evolução adaptativa, favorecendo a sua propagação como a teoria do surgimento da diversidade das espécies mais aceita dentro da comunidade científica. Por isso é tão importante que nós vejamos com um pouco mais de calma. Semana que vem não, essa semana ainda, na aula que vem, nós vamos trabalhar sobre a teoria de evolução neutralista, tudo bem? Vamos ver que esses processos também podem ocorrer de maneira não direcionada pela seleção natural, porque tudo que nós vemos até agora pela evolução adaptativa é direcionado de acordo com a modificação do ambiente, gerando modificações na distribuição alélica a partir da sobrevivência e reprodução de indivíduos com determinadas características. Beleza, meus amigos? Beleza, meus amores? Ficamos por aqui. Não, ainda tem mais um slide. Seleção natural diferenciada. Melhor a gente falar isso depois, tudo bem? Que aí a gente vai falar sobre formação de raças, aumento da diversidade gênica, isolamento reprodutivo e formação de novas espécies. Tudo isso bem melhor quando a gente estiver falando da teoria neutralista. Beleza? Um abraço a todos, fiquem bem, qualquer coisa não deixem de entrar em contato comigo por e-mail. Até a próxima, ou pelo WhatsApp. E pelo e-mail também, fiquem à vontade para escolher.